Você sabia que o sexo pode interferir positivamente ou negativamente na tua vida? Então pegue o seu cuscuz, frite o ovo no visgo de babosa, manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é sexo. Sexo é um assunto que está sempre em alta. É um dos assuntos mais procurados nos mecanismos de busca. É um assunto muito explorado pela mídia e também muito utilizado em estratégias de mensagem subliminar. Sexo é um assunto muito importante na vida de cada indivíduo e ele pode interferir positivamente ou negativamente a partir da cosmovisão que cada indivíduo tem sobre o assunto. Conteúdo com apelo sexual sempre foi gerado e explorado pela sociedade, mas com o passar dos anos eles estão ficando cada vez mais explícitos e hardcore. Na década de 90, por exemplo, o conteúdo sexual era explorado em frases de duplo sentido. Assim, as pessoas adultas elas identificavam do que se tratava realmente o conteúdo da música e as crianças dançavam aquelas músicas sem perceber claramente do que se tratava o assunto. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo, depois de 9 meses você viu o resultado. Já as músicas contemporâneas não têm nenhum tipo de filtro, elas tratam do assunto de forma extremamente explícita. Através da internet, conteúdos sexuais ficaram também cada vez mais fáceis de ser acessados e isso acabou até interferindo na indústria pornográfica. Eu vejo toda essa exposição explícita em músicas, em filmes, na internet, como uma forma de dessensibilização do assunto. Através da dessensibilização, o assunto se torna banal e é cada vez mais comum as pessoas se exporem. Por exemplo, alguns anos atrás, para um homem ter acesso ao corpo de uma mulher, ele precisaria casar com ela. Hoje, basta você acessar o Instagram. Então, ao meu ver, toda essa banalização do sexo é uma forma de degenerar a sociedade. Todas as coisas com as quais interagimos ou as coisas que consumimos interferem no nosso comportamento. Observe alguns anos atrás como as pessoas se vestiam. Observe como as pessoas se vestem hoje. Observe os tipos de músicas que as pessoas escutavam no passado. Observe as músicas que são consumidas hoje. Observe a forma como as pessoas se comunicavam no passado. Observe como as pessoas se comunicam hoje. E a mesma coisa com o sexo. O sexo era uma coisa mais restrita, que se conseguia através de uma união entre um casal, e hoje é banalizado, é tido de uma forma muito fácil, sem compromisso. As pessoas têm, às vezes, 2, 3, 4, 5 parceiros simultaneamente. E tudo isso se tornou comum graças à dessensibilização em relação ao sexo. Sexo é algo muito importante. É através dele que se gera vida. A primeira função do sexo é gerar vida. Sem ele, a humanidade se extinguiria. Agora faça uma reflexão. Observe ao seu redor e perceba como as pessoas estão lidando com o sexo. Observe o comportamento também dos animais. Os animais eles são dominados pelos seus instintos. Então o leão vai fazer coisas de leão, cães vão fazer coisas de cães, pássaros vão fazer coisas de pássaros. Eles vão fazer coisas que são pré-programadas. E os animais são dominados pelos seus instintos, pelos seus desejos. E sobre nós, seres humanos, nós somos como os animais ou temos algo a mais? Um ser humano que não tem autocontrole sobre os seus instintos básicos, ele agirá como um animal. Da mesma forma que um ser humano que não tem autocontrole sobre as suas emoções, ele agirá como uma criança. Diante dessa reflexão, eu levanto algumas perguntas. Nós estamos em ascensão ou em declínio? O ser humano deve banalizar o sexo e agir como os animais? De que forma o ser humano deve lidar com o sexo? Eu não vou dar resposta de forma objetiva, mas vou mostrar alguns caminhos, algumas reflexões que talvez possam ajudar cada um a decidir o que é melhor de acordo com o seu estado de vibração, o seu estado de vida. Então vamos lá. Para facilitar o entendimento, vamos pensar em atração sexual dentro do contexto da psicologia, onde temos id, ego e superego. Então id seria tudo aquilo que tem no nosso inconsciente, toda aquela piscina de informações e sentimentos
que vão influenciar no nosso ego, a nossa ação e nossas escolhas. Porém, temos também o superego, que é adicionar a moral a toda essa sopa, certo? Moral, aquilo que você considera certo, os seus princípios, os seus valores e coisas que são inegociáveis. É como se fosse um filtro, um julgador ali sobre o que é certo e o que é errado em cada uma de suas decisões. Então, dentro desse contexto, se a gente tira o superego e o ego, fica apenas o id, instinto. Então, o indivíduo que tem apenas o id, o instinto, ele será dominado pelo seu instinto e buscará interação com tudo aquilo que gere qualquer tipo de atração sexual com ele. A partir do momento que a gente coloca o ego na equação, outras coisas serão levadas em consideração, como afinidades, coisas que se têm em comum e até mesmo o intelecto. E por fim, quando a gente adiciona o superego nessa análise, outras coisas serão analisadas de uma forma ainda mais refinada, como por exemplo, é certo ou não ter relação com aquele indivíduo? Um erro muito comum que eu vejo na sociedade atual é achar que sexo é um fator determinante para a escolha do companheiro, do parceiro ou da parceira. Dessa forma, muitas pessoas usam isso como desculpa para sair fazendo sexo com diversas pessoas e usando isso como se fosse o fator primordial, principal para escolher quem vai ser o companheiro para o resto da vida. Ao meu ver, o fator essencial na escolha de um companheiro para toda a vida, também de um sócio para a empresa, também para amigos ou qualquer outra coisa, é moral. A coisa mais importante na minha vida é me relacionar com pessoas de caráter, com pessoas honradas. Do que adianta passar a vida toda ao lado de uma pessoa que transa bem, mas não é respeitável e não te honra? Sexo é treinável, caráter não. Você já percebeu que as coisas que estão ao nosso redor, elas têm o seu valor medido de acordo com a escassez? Por que o ouro tem mais valor do que a prata? Por que o diamante tem mais valor do que o cristal? Em relação ao sexo, esse fundamento se aplica? Pensa o seguinte, 2 gêmeos ou 2 gêmeas. Comportamento muito parecido, forma de vestir muito parecida, intelecto muito parecido, tudo muito parecido, com uma única exceção. Um nunca teve relação sexual e o outro se relacionou com mais de 100 pessoas. Qual você escolheria? Eu gosto de pensar sempre no meu corpo físico como um templo sagrado. Por quê? Porque eu não sou o corpo físico, mas ele habita o que eu sou dentro dessa experiência. Então eu gosto sempre de pensar que ele é um templo que habita algo divino, é uma centelha divina. E é uma responsabilidade muito grande a forma como eu trato este templo, que é um templo sagrado. Talvez se a gente pensar em nosso corpo físico como um templo sagrado, a gente faça melhores escolhas com os alimentos que consumimos, as músicas que escutamos e também com as pessoas com quem escolhemos para ter relações e até passar a vida toda ao lado. Então veja sempre o seu corpo, entenda o seu corpo como um templo que habita algo muito importante, algo divino. Espero ter ajudado, um grande beijo no coração, até a próxima, valeu!